Alô, guerreiros! Vamos lá para mais uma gravação aí. A nossa revisão, para muita gente é a primeira vez que está vendo Geografia para Soldado da Polícia Militar. Esse vídeo vai ficar aberto no canal, mas ele é dirigido, para quem não entender nada do que está acontecendo, é dirigido para a nossa turma presencial, tá? Que hoje é dia 2 de fevereiro, a gente não conseguiu ter aula presencial. Como é que não conseguimos? Tinha muita gente com impossibilidade de comparecer, nós resolvemos, já que a geografia é uma matéria bem mais tranquila do que matemática e português, dava tranquilamente para vir por aqui mesmo, tá? Algumas coisas que a gente precisa fechar, e eu estou falando, veja bem, tudo que eu estiver falando aqui vai ser para o pessoal do presencial, tá? Não tem problema nenhum, o pessoal que tá se preparando para a PM no dia 6 de fevereiro, participar aqui, problema algum, tá? Mas isso tudo que eu estarei falando aqui é dirigido à nossa turma presencial aqui em Oswaldo Cruz, ok? Pessoal, então a gente vai dar essa passada em geografia. Eu sugiro que vocês leiam a apostila, que o que nós vamos estar passando aqui é a apostila, tá? Eu passei agora há pouquinho para vocês um simuladinho de língua portuguesa, que caiu no concurso, é tudo VUNESP, caiu no concurso de cabo, algumas foi no de sargento, outras foi no de soldado, ok? Muito importante que vocês prestem muita atenção nessas questões, da mesma forma que vocês vão ter que prestar atenção lá. Esqueçam o mundo, esqueçam as dificuldades e naquele momento não se preocupe se não está dando tempo, etc. Façam o teu melhor, tranquilo, se bater os olhos. Lembra aquilo que eu falo para vocês? Olha só, por conta desse número mais baixo de candidatos esse ano, 73, 74 mil, por conta da quantidade maior de pessoas que vão para o TAF, 19.800, isso vai fazer com que, pessoal, a nota de corte provavelmente seja baixa, como foi baixo o ano passado. Então faça uma redação razoável, como nós conversamos aqui, faça uma prova de português razoável, para boa, como nós fizemos aqui. A administração pública vai ajudar vocês nas questões. História, leiam um pouco mais nesses últimos dias a nossa apostila. A gente deu as aulas de história que precisava ser dada, tá bom? E a gente ainda vai revisar presencialmente língua portuguesa amanhã, ok? Esse simulado que eu mandei hoje, ele serve justamente para revisão ali. Ali tem crase, ali tem concordância, ali tem colocação, ali tem um pouquinho. Ontem a gente passou um simulado que eu gostei muito. Teve gente que gabaritou, teve gente que errou só uma. Perfeito, muito bem, muito bem mesmo. Aquelas questões eram quase 100% de interpretação de texto. E a gente sabe que das 20 questões, de 8 a 10 ali na prova são interpretação de texto. E que vocês precisam interpretar o texto para fazer as questões de história, que vocês vão precisar interpretar o texto para fazer essas questões de geografia. Beleza, pessoal? E antes do dia da prova, a gente ainda conversa sobre algumas coisinhas que eu preciso de vocês para aquele dia. Não tenham preocupação. Puta, logo essa semana, tô complicado, eu tô com sintomas gripais, eu tô com trabalho iniciando. Meu, relaxa, relaxa, que tudo que você tinha que fazer, você fez. Ok? Bom, pessoal, embora aqui na nossa... Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais aqui. Tá, embora isso não esteja previsto lá no edital, mas nós temos que hoje, a partir de 10 de novembro de 2013, nós temos esses 4 fusos horários no Brasil. 4 fusos horários. Isso aqui é o Brasil. Geografia, pessoal, é você olhar e interpretar esses mapas aí. Para saber onde tem algumas produções, onde fica alguns biomas, onde fica alguns rios, bacias hidrográficas, enfim, tudo relacionado a isso, tá bom? Então vocês têm que na hora da prova, mesmo que não tiver um mapa,
conseguir imaginar onde que fica Amazonas, aqui a região do Amazonas, o Nordeste está aqui, aqui o Sudeste, aqui o Sul, tá bom? E que Tocantins, por exemplo, ele não pertence aqui ao Centro-Oeste, mas sim ao Norte, ok? Isso a gente vai ver depois. Mas aqui estão os 4 fusos horários que existe dentro do Brasil. Por que está 2, 3, 4, 5, Ciro? Porque o 1 é a hora 0 ali, né, do meridiano de Greenwich. É hora 0, meridiano de Greenwich. Então, em relação ao meridiano de Greenwich, que aqui é 2 horas atrasado, que aqui são 3 horas, ok? O horário de Brasília é isso aqui, ó. Então, onde que pega o horário de Brasília, gente? Ó, esse fuso horário aqui, esse fuso horário que é menos 2 horas, está escrito aqui em cima, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas está escrito ó, menos 2 horas GMT. É o meridiano de Greenwich, tá? Então é menos 2 horas do meridiano de Greenwich. Ele só pega ilhas. Ele pega aqui, ó, Fernando de Noronha, que antigamente era um território, mas que agora pertence a Pernambuco, tá bom? Então aqui, ó, tudo isso praticamente aqui, ó, sul, sudeste inteiro, né? Goiás, Tocantins, até o Pará aqui é uma mesma hora, é o mesmo fuso horário que é que a gente chama de horário de Brasília. Onde que nós não temos horário de Brasília, que é 4 horas de atraso do meridiano de Greenwich, portanto 1 hora a menos aqui do que o nosso fuso horário, o nosso horário de Brasília. Ó, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e aqui em cima é Roraima. Então pega aqui, tá bom? Ó, lembrem disso, quem tem memória visual. E nós temos mais um, que é o nosso 4º fuso horário brasileiro, que é 5 horas, menos 5 horas do meridiano de Greenwich, que só pega Acre, tá? Só Acre. Entendimos aqui, ó? Tem aqui o nosso primeiro, que é o 2 horas, ele só pega o mar, né? Fernando de Noronha e algumas ilhazinhas que tem aqui, que é, aqui tá, ó, mais 1 hora de Brasília. Aqui tem 1 hora a mais do que Brasília. Aqui é o horário de Brasília, aqui tem 1 hora a menos do que Brasília. Ciro, já caiu isso? Gente, a prova, a gente vem trazendo uma metodologia de entender o que cai, o que a VUNESP gosta de pedir. Isso aqui não é algo que a VUNESP tem pedido com regularidade, mas é bom entender que existe isso. Decorar jamais, tá bom? Não tem nenhuma necessidade de decorar, tá? Uma coisa que eu queria lembrar para vocês da turma presencial é o seguinte, pessoal. Quem é dessa turma 5, que está na turma 5, que a gente começou agora esse ano? Eu não me lembro bem quando que a gente começou, mas tá. Quando a gente começou esse curso, nós deixamos bem claro que o nosso objetivo era aprovação não no primeiro edital, mas sim no próximo, que vai ter ainda esse 2022, tá? Mas nós chegamos num ponto aqui na nossa turma que praticamente 100% tem todas as possibilidades de passar dia 6 de fevereiro. Mas saibam que a partir do dia 6 de fevereiro a gente vai dar 1 ou 2 semanas de folga aí, mas depois a gente já pega para valer de novo, tá bom? Porque o nosso objetivo é lá, mas vocês saibam. Você que tá me assistindo sabe que você tem condições de passar no dia 6. Perfeito? Bola para cima. E logo depois do dia 6, né, pessoal? A gente já vai estrear aí as nossas orientações para avaliação psicológica. Vamos conversar lá com o Felipe, né, do Instituto Supera, para ele já nos passar as coisas. Aqui é a posição geográfica, ó, do Brasil, essa latitude do Oiapoque. Vocês devem ter ouvido falar assim, ó, do Oiapoque ao Arroio Chuí, né? Aqui é o Arroio Chuí. Aqui, ó, Arroio Chuí, é o nosso extremo. Tem importância isso, Ciro? Quase nenhuma, tá bom, gente? Quase nenhuma. Vamos seguir aqui para as coisas que de fato têm importância. Veja bem,
Foquem aí, eu vou diminuir um pouquinho aqui para caber na página inteira, tá? Mas foquem nesse mapa. Isso aqui já há uma importância. Quem faz fronteira com o Brasil? Quem não faz fronteira com o Brasil? Ó, dentro da América do Sul, a gente vê claramente aqui, ó, que aqui nós temos Chile, tá? Aqui, ó, Chile. Chile não faz fronteira com o Brasil. Tá na nossa apostila aí, ó. Deixa eu ver se tá aqui. Não, aqui é a divisão do território. Ok? Ó quem fala. Vocês estão vendo Venezuela aqui? Venezuela tá aqui, né? É de suma importância isso, porque a gente tem as questões da atualidade, né? Que a Venezuela está numa situação econômica e política difícil e ela entra bastante aqui em Roraima, né? Ó, Colômbia a gente tem, Peru a gente tem, Bolívia a gente tem, Paraguai tem, Uruguai tem, ó, Argentina a gente tem, certo? Mas nós não temos, então, aí com alguns dos países da América do Sul, que é Chile e Equador. Vocês estão vendo Equador aqui? Aqui é Equador, não faz fronteira. Aqui nós começamos aqui com Guiana Francesa. Então, olha só, teve uma certa ocasião que acho que foi o presidente Bolsonaro que falou a respeito da nossa fronteira com a França. E ele não estava errado, porque Guiana Francesa é território francês. Isso aqui não é independente, é território francês. Então aqui, ó, aqui no topinho, aqui no Amapá, no Brasil aqui, a gente faz sim fronteira com a França. Não o país França, mas um território francês, que é a Guiana Francesa. Tá? Então tem Guiana Francesa, tem Suriname, vou ter que espirrar. Desculpe, eu não vou tirar isso, que não vai dar tempo de editar, não, tá? A gente vai jogar grosso mesmo. Venezuela, Colômbia, Peru, tem uma fronteira imensa do Peru. Mas qual que é a maior fronteira? Nossa, olha só aqui, gente. Bolívia, BB. Qual a maior fronteira do Brasil? B. Bolívia, B. A maior fronteira nossa é contra a Bolívia. Contra a Bolívia, não. Estava falando contra porque eu estava pensando na dificuldade que se tem. Aí depois fala assim, para que serve o exército brasileiro? Meu, o exército brasileiro serve para tomar conta disso aqui, ó, para evitar, para pelo menos diminuir o tráfico e outras coisas mais que existem aí. Perfeito, então? Se for preciso, pare e volte, tá? E veja bem o mapa onde que nós estamos, ó. Com uma fronteira marítima de 7.367 quilômetros, tudo isso aqui, ó, o mar. O Brasil tem limites terrestres com 9 países, Uruguai, Argentina, Paraguai, numa extensão da ordem de 16.886 quilômetros. Isso é fronteira terrestre, tá? Olha como está aqui, ó, Departamento Ultramarinho Francês da Guiana. Como eu falei para vocês, a Guiana não é um país independente, ela é um departamento da França. Tá bom, gente? Olha aqui, ó. A partir da Constituição de 1988, a nossa Constituição que nós tanto estudamos, né? Nós tanto estudamos para gabaritar as questões de noções de administração pública, passa a ser aqui. O que mudou? Eu não vou falar o que mudou agora, porque não importa. Não importa. Depois, se você quiser estudar geografia, vai para cima, tá? Mas agora você tem que entender o que é aqui, ó. O sul, aqui formado de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui nós temos o sudeste, né? Sudeste que é formado aí, ó, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Eu acho que isso é tranquilo, né, gente? Bem tranquilo. A única coisa de importante que eu gosto de pontuar é que Tocantins pertence ao norte. Ó, ele não ele era Goiás. Aí foi dividido Goiás em Goiás e Tocantins. Mas ele não pertence nem ao Nordeste aqui, porque ele tinha um pedacinho do Maranhão também, e nem ao Centro-Oeste. Ele é norte. Tocantins é norte, ok? Vamos lá, vamos descer um pouco mais.
Aqui já é muito importante para a nossa prova, que são os domínios morfoclimáticos ou biomas. Domínios morfoclimáticos, aqui ó, os biomas brasileiros. E esse mapa, gente, é essencial, porque várias vezes já caiu situações em que tinha um textão, mas que tinha um mapinha, e que se você conseguir enxergar onde é cada coisa, fica muito mais fácil. Olha aqui os biomas, ó. Floresta amazônica, tá aqui, ó. Tá aqui. Onde? Lá onde tem Amazonas, onde tem o estado do Amazonas, tem o Acre, tem a Roraima aqui, tá bom? Então, é tudo isso. O cerrado, gente, embora a gente veja aqui, ó, a pontuação de cerrado, basicamente a gente vai entender no centro-oeste, né? Pois vamos ver aqui embaixo as características do cerrado, mas ele é basicamente aqui no centro-oeste, né? Goiânia, Tocantins, é cerrado. Olha a Mata Atlântica aqui, ó. Mata Atlântica pegando quase todo o litoral brasileiro. E a gente falou, vocês veem que geografia e história, ela é muito interdisciplinar, porque nós falamos que a Mata Atlântica é, sem dúvida alguma, o bioma mais dilacerado, o bioma mais destruído, porque desde que os portugueses chegaram aqui, os holandeses chegaram para cá, é daqui que a gente tira. Os primeiros colonizadores ficaram no litoral brasileiro, ficaram no litoral, e o ciclo do pau-brasil foi daqui que se tirou o pau-brasil. Depois o ciclo da cana-de-açúcar foi aqui que tinha as grandes fazendas, os grandes engenhos, né? E se produzia através de desmatamento. O ciclo do ouro já foi em Minas Gerais, mas também tem aqui a Mata Atlântica, né? Aí o ciclo do café, que foi o mais forte em São Paulo, que nos gerou o poder dos cafeicultores, da política do café com leite, vocês estão lembrados, mas também era litoral, as fazendas, o mar que a gente chama mar de árvores, né? Depois ali embaixo a gente vai ver, é tudo aqui, tá? Tem a Caatinga, depois a gente vai mostrar uma foto da Caatinga aqui, que são aqueles filmes que a gente viu de Lampião, de Maria Bonita, né? do Alto da Compadecida, onde a seca impera e a vegetação é basicamente espinhosa. Nós temos aqui a mata de araucárias, que é basicamente no Paraná, né? Ó, cadê mata? Aqui, ó, Paraná. Os pampas, quem recebe essa, os pampas que são no Rio Grande do Sul, os pampas gaúchos, né? Tem aqui uma vegetação litorânea, que não faz parte da Mata Atlântica, mas a Mata dos Cocais, depois a gente vai ver esse bioma nordestino aqui, que ele tem uma zona da mata, ele tem a Mata Atlântica, ele tem uma zona da mata, ele tem o agreste e ele tem a Mata dos Cocais. Mata dos Cocais, que é onde se retira embaúba, se retira muitos óleos, né? muitas frutas, muitos cocos que produzem óleos. E o Pantanal, né? Pantanal aqui. Então vamos lá. Ó. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tanta mensagem. Ah, tá. Depois eu respondo, tá? Ó, o bioma amazônico, que é onde? Aqui, ó. A gente tem noção, né, que o bioma amazônico, as árvores são altas, é uma vegetação bem alta, um local muito úmido, certo? Chove bastante e tem muitos rios. Então, as árvores, a vegetação alta, ela faz com que os raios solares não chegam muito ao solo, aí se forma uma outra vegetação ali embaixo, ok? Ela fala aqui, ó o que a nossa apostila fala, que a vegetação é hidrófila. Olha, o que é hidro? Água. Ela tem muita água. Então a vegetação é formada de muita água, de umidade, de luz. Tem vegetação umbrófila. O que é umbrófila? É escuro. Então pensa bem, ó.
O Amazonas tem o bioma amazônico, ele tem uma vegetação alta que impede que os raios solares entrem aqui, certo? Isso faz com que a vegetação, a segunda vegetação, a vegetação mais baixa, seja escura, seja umbrófila e folhas grandes, tá? Olha só aqui, ó. Esse clima é importante, tá? O clima no bioma amazônico é equatorial, é quente, úmido, chuvoso. Muito quente, bastante úmido e chove bastante. Os rios são perenes. O que são rios perenes? É rio que não seca, o contrário de perenes, que são os temporários, né? São os rios que numa temporada seca eles acabam sumindo. Lá não, os rios são perenes. O clima do Amazonas, do domínio amazônico ou do bioma amazônico é equatorial, ok? Eu acho que não dá para a gente não ter noção de uma foto, isso aqui é cerrado, de algo relacionado à mata amazônica. Isso aqui é cerrado, ó. A gente vê. Por que você está colocando foto, Ciro? Porque em várias provas caem fotos para a gente relacionar ali depois no texto, tem uma foto, tem um texto falando sobre a vegetação, falando sobre aquela situação, para saber qual bioma é. O cerrado é esse amarelado, aqui, ó. Uma situação interessante que tem no cerrado, que é uma vegetação não alta, ela é mais baixa, é esse negócio que é chamado aqui, ó, de escleromorfismo, que são forma de velho. Parece um bonsai, assim, são árvores tortuosas, né? Uma coisa de suma importância, gente, suma importância. No cerrado, e isso já caiu várias vezes em provas, tanto da PM como de outras provas da VUNESP, há uma diferença entre caatinga e cerrado, porque nenhum e nem outro, a vegetação ela se desenvolve demais. Só que por coisas distintas. Na Caatinga, que é no Nordeste, é por falta de umidade, é por falta de chuva. Aqui no Cerrado não falta chuva, mas o solo é ácido e é por isso que a vegetação não se desenvolve. Então, olha como está uma figura aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa falando assim, ó. Árvores tortas, casca grossa, raízes profundas. Porque eles vão buscar mais, né? Tem poucas folhas, tem gramíneas. Ó, deixa eu ver uma coisinha aqui que está falando aqui, ó. A vegetação também é chamada de pirófilas. Se vocês verificarem aqui, ó, né? Verificar aqui que é uma vegetação baixa, escassa, né? Tem um pouquinho aqui, outro pouquinho lá, mas isso aqui pega muito fogo, e ela tem essa capacidade, a vegetação do cerrado, como ela está muito acostumada a ser tolhida pelo fogo e se renascer, ela se renasce, ela se redesenvolve, ela ressuscita, entre aspas, aí, com maior facilidade do que qualquer outro local, né? Fogo é uma coisa mais ou menos do que normal dentro do cerrado. Por isso a gente chama de vegetação pirófila. Piro é de fogo, tá? O que mais que a gente pode pegar aqui, ó? Importante frisarmos, está na nossa apostila, tá? Quem não é do nosso curso presencial não vai ter acesso à nossa apostila, mas está aí, ó. Vai dando uma olhada, vai pausando, vai dando uma olhada, ó. Importante frisarmos que a dificuldade da vegetação não é referente à água, mas sim com relação ao solo, que é ácido. Gente, é muito diferente do bioma amazônico, porque como ele tem muita vegetação, as folhas caem aí no outono e elas formam uma grande camada de adubo ali, né? Lá no cerrado, a vegetação é mais escassa. Tem as gramíneas, mas as árvores mais altas são mais escassas. Por isso
acontece de o solo não ser tão fértil, ele se torna ácido. Aqui nós estamos falando do mares de morros. Isso aqui é a Mata Atlântica, tá? Ela também pode se chamar de mares de morro. Tá claro isso aqui, ó, parece um mar, mas é de morro. Isso é um nome que às vezes já caiu na nossa prova, tá? É a Mata Atlântica, ó. Local mais devastado do país, como eu falei para vocês. Teve a exploração do pau-brasil, teve cana-de-açúcar, teve o café. E outra coisa, o clima é tropical de altitude. Lá no bioma amazônico é equatorial. Na Mata Atlântica Mata Atlântica, que a gente também pode chamar, desculpe, gente, de mares de morro, é o tropical de altitude. Tropical de altitude ou tropical atlântico, tanto faz, tá? Lá no bioma amazônico não é tropical, é equatorial, tá bom? Equatorial, marca aí, ó, bioma amazônico equatorial. Lá na Mata Atlântica ou Mar de Morros é o tropical de altitude. Aqui está a Caatinga, né? Que a gente também chama de Mata Branca. Olha só, isso aí a gente cansou de ver em alguns filmes nacionais nossos, né? Solo pedregoso, tem muito sal no solo, né? Queimado pelo sol. Tá aqui, ó. O clima é o tropical? Não. O clima é semiárido. Semiárido, ele é quente e seco. Enquanto o equatorial do bioma amazônico é úmido, chuvoso e quente, aqui é quente, mas é seco, tá bom? A vegetação é chamada de xerófila, que é essa aqui, ó, espinhosa. Ó, cactáceas, poucas folhas, muitos espinhos, arbustos e gramíneas. Diferente do cerrado, aqui o fator limitante é a água. Veja bem, ó, essa divisão, gente, que a gente chama de sub-regiões do Nordeste, tudo isso aqui basicamente é caatinga, tá? Mas veja bem como que é a região do Nordeste. Ela tem aqui, ó, perto, deixa eu só ver aqui, ó, 2 agreste, aqui é o agreste e é a caatinga, aqui é o sertão e depois tem a Mata dos Cocais. Veja bem, então, ó, aqui na nossa beiradinha é chamado de zona da mata, aqui, ó, nesse azul, né, vocês estão vendo aí no litoral, é a Mata Atlântica, então zona da mata atlântica. Por isso que chama Zona da Mata. Aí é a Zona da Mata. É onde mais se produz aí no Nordeste. Tá? As cidades mais ricas, economicamente falando, estão aqui. Depois a gente tem uma faixa que ela é a divisão, né, entre a Mata Atlântica e a Caatinga. A divisão entre a Mata Atlântica e a Caatinga chama-se agreste. Agreste é isso aqui, é uma faixa dividindo a Mata Atlântica da Caatinga. Ok? Tá? Quando a gente fala de sertão nordestino, eu moro no sertão do Nordeste, sertão nordestino. Isso nós estamos falando sobre a Caatinga, que é essa terceira faixa aqui. E aqui é a Mata dos Cocais, onde se produz o babaçu, carnaúba e buriti, são biocombustíveis. Vamos falar de novo? Ó. Falando de novo, hein? Ó. Aqui é a zona da mata, que é a Mata Atlântica, zona da mata. Né? Aí a gente tem uma estreita faixa chamada de agreste, que divide a Mata Atlântica da Caatinga. Tá? A Caatinga, que é a terceira faixa, Caatinga, que é o sertão. Né? A gente pode chamar de Caatinga ou de sertão. O bioma é a Caatinga, tá? Mas a gente pode chamar de sertão também. E aqui a Mata dos Cocais, onde já não tem mais tanta seca, porque ele está perto já do bioma amazônico, tá bom? E se produz muito esses frutos que vão dar origem a biocombustíveis. Olha aqui, gente, isso aqui para quem já foi para o Paraná, Santa Catarina ali, passando próximo de Curitiba, vê tranquilamente. E aqui já é sul, tá bom? Já é sul. Então,
o clima é subtropical. Nós temos na Mata Atlântica o tropical de altitude, nós temos na Caatinga, lá em cima, o semiárido, e nós temos lá embaixo, porque ele já não está mais nos trópicos, né? Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, linha do Equador. Aqui é meridiano de Greenwich. Ele não é mais tropical, ele é subtropical, é um pouco mais frio, né? Aqui a vegetação da araucária, essa vegetação, folhas finas, longas, essa vegetação foi quase tudo devastada, mas ela está num processo de reflorestamento bem contínuo agora, né? E aqui tá os pampas, ó, pampas. Que pampa é essa que eu recebo agora, né? Com a missão de cultivar raízes. Quem não conhece, é do meu tempo isso. As gramíneas, o clima também é subtropical, tá bom? São os pampas. Ok. Agora a gente vai aqui para as bacias hidrográficas. Gente, como eu estou gravando, eu falo rápido, não tem problema nenhum, porque vocês podem ouvir quantas vezes quiserem, né? Aqui são as bacias, os aquíferos. Depois a gente vai pegar aqui, ó, a bacia amazônica, a Tocantins, Araguaia. Olha aqui, ó, a bacia paraguaia. Pausa, se você não tem a apostila, pausa o vídeo agora e dê uma olhada em tudo isso aqui, ó. Bacia do São Francisco, bacia do Paraná, Atlântico Sul. Tem muita importância isso aqui? Não muita. O que é importante para nós? Tocantins, Araguaia, Paraguai, Paraná, São Francisco e Amazônica, tá? Vem aqui, ó. Nós temos dois grandes aquíferos. O que são aquíferos? O que são aquíferos? É o lençol freático. É a água que tem embaixo da nossa terra, embaixo do solo, tá? Nós temos dois grandes aquíferos. Nós aqui, que estamos falando aqui em Oswaldo Cruz, nós estamos em cima do aquífero Guarani, tá? E lá em cima, ali no bioma amazônico, nós temos o Alter do Chão. Aquífero Alter do Chão. Olha só, se vocês verificarem aqui, nos parece que o aquífero Guarani, né, ele, em extensão, ele é maior. Okay? Mas ele não tem mais água, tá? A água, olha só como está aqui, ó. O volume, aponta um volume, o Alter do Chão, 86 mil quilômetros cúbicos de água. A capacidade do aquífero Guarani gira em torno de 45 mil. Então ele tem, esse pedacinho aqui tem quase o dobro de capacidade de água daqui. E tem mais um porém aqui no aquífero Guarani, que se vocês verificarem, ele não é só brasileiro, ele passa pelo Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, ao explorar a água aqui do aquífero Guarani, a gente precisa compreender que há uma necessidade de um acordo diplomático. Porque, veja bem, vamos só pensar aqui numa coisa. Porque isso aqui é como se fosse um rio, mas que passa no subsolo, mais ou menos isso. E você tem uma propriedade rural que passa um riozinho ali, tá? E vai para as outras propriedades. Você não pode simplesmente do nada puxar aquele rio para fazer a irrigação da sua lavoura, esquecendo que ele também vai... essa puxada vai prejudicar os demais proprietários, os demais imóveis rurais que estão ali. Aqui no aquífero Guarani acontece a mesma coisa, né? Para se explorar o aquífero Guarani, você precisa de acordos entre Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, porque ele é de todo mundo. Aqui já não. Aqui é Brasil, a gente faz dele o que bem entender, logicamente, usando com bom senso tudo, né? Nós estamos falando de água. A bacia do Amazonas, que a gente viu lá no mapa, aqui é potencial
hidrelétrico. Depois vocês dão uma olhadinha nisso aqui, pausa e lê isso aqui, porque eu não vou ficar falando isso. Não preciso, né? Aqui está, gente, ó. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui, para a gente enxergar melhor. A bacia, ó. Aqui nós temos a bacia amazônica. Minha carona ficou muito grande aí. Onde principalmente, ó, você vê o rio Solimões, você vê o Rio Negro, a junção do Solimões e do Negro, onde tem a Pororoca, né? Tem a Pororoca. Na junção do Rio Negro com o Solimões, não é aqui que tem a Pororoca, não é na junção, tá? É lá próximo. Isso. Vamos lá. Só voltar aqui. Deixa a Pororoca para lá, tá? Na junção do Rio Negro com Solimões, dá o nosso rio Amazonas. O nosso rio Amazonas, tá bom? E aqui tem o Rio Madeira também, que é de suma importância. Tem alguns outros rios aqui bem importantes, tá? Aqui, que é a Bacia do São Francisco, ó. Bacia do São Francisco, desculpa. Bacia Tocantins-Araguaia, que tem o rio Araguaia e tem o rio Tocantins, tá bom? Tem, o que mais que eu tenho? Ó, a Bacia do São Francisco. Olha, esse rio São Francisco, que a gente chama aí de rio putz, esqueci o nome agora, que a gente chama, me perdoem. Alguma coisa nacional, como se ele ligasse a nação, né? Porque ele começa aqui na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e ele chega lá no mar, lá ali por Sergipe, né, Alagoas, por ali. Veja bem, uma coisa que para quem não me conhece, a gente adora dar aula disso aqui para PM, para ESA, para IPCAR, para AFA. Agora a gente vai iniciar uma turma para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, escrivão e investigador. Nós vamos iniciar uma turma do INSS, nós vamos iniciar uma turma para oficial e mais uma turma para soldado. E vocês sabem que a gente não fica lendo muita coisa não. Por exemplo, tudo isso que eu estou falando aqui é do nosso conhecimento, né? Que Serra da Canastra e tal. Então, às vezes, a gente, pela idade aí, 51 anos, 52 anos, 51, né? 51. Esqueci. Às vezes some alguma coisa, mas o pessoal que me conhece sabe o quanto de conhecimento que a gente consegue passar para vocês, tá bom? Então foquem nos principais rios aí, ó. Aqui tem algumas informações importantes, né? Se você verificar em extensão, se você falar assim, ó, qual que é a maior bacia hidrográfica brasileira? Você pode até falar que é a bacia amazônica, mas a bacia amazônica ela não é inteiramente nacional. Ela nasce em países aqui, porque o Rio Negro, que vai formar depois, junto com os Solimões, o Rio Amazonas, ele passa por outros países. Então, a maior bacia inteiramente em território nacional é a do Araguaia-São Francisco, tá? Araguaia São Francisco. Tocantins, Araguaia, Tocantins, tanto faz. Perfeito? É essencial, gente, nesse negócio de hidrografia, bacias hidrográficas, vocês memorizarem o mapa, tá? Memorizarem o mapa para mostrar onde fica cada uma dos locais aí, certo? Vamos lá. População, logicamente que a população ela está aqui fixa mais no centro, mas a população tem crescido muito no topo, né? Porque a faixa etária, a expectativa de vida tem aumentado bastante, né? A gente fala de mais algumas coisas, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. De mais algumas coisas importantes em geografia, nós não vamos falar muito porque a apostila ela é praticamente autoelucidativa, né? Mas o que são migrações? A gente teve várias migrações. Migrações é movimento dentro do próprio país, tá? Deixa eu ver se eu tenho um mapinha aqui ou não. Não tem, mas tá. Vamos imaginar no mapa
que em certo momento vieram muitos, vocês sabem, principalmente o pessoal que está aqui em São Paulo, que nós tivemos uma migração muito forte de nordestinos aqui para o Sudeste, né? Depois a gente teve uma migração muito forte do pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, para Mato Grosso, para o Oeste, tá? Produção de soja, etc., né? E nesse momento a gente está com uma migração forte desse mesmo pessoal que veio do Sul e foi para o Oeste, e agora está migrando para o Norte, onde se está cultivando muito ali nas proximidades da floresta amazônica. Por isso que a gente tem tantas queimadas. Quando eu falo de migração pendular, o que é migração pendular? Pensa bem, é que aqui em Oswaldo Cruz não tem muito. Mas eu sou de Lucélia, eu morei muito tempo em Lucélia desde criança, e ali tem muita gente que trabalhava em Adamantina, sabe? Hoje nem tanto, porque tem algumas oportunidades em Lucélia. Mas na capital, por exemplo, existe muito disso. Existem cidades metropolitanas e bairros também da grande São Paulo, da cidade de São Paulo, melhor dizendo, que a gente chama de bairros ou de cidades dormitórios, porque as pessoas só vão lá para dormir. Então, migração pendular é isso, ó. Pêndulo, vai e volta. Vai de dia para trabalhar, retorna à noite, ou vai à noite para trabalhar, retorna de dia, tá? É isso que chama-se migração pendular. Olha aqui, ó, falando, nos anos 50 e 60, basicamente a migração ocorreu do Nordeste para o Sudeste. 60 e 70 foi do Nordeste para o Sudeste e do Sul para Mato Grosso e do Nordeste para o Norte. E agora a gente tem aqui nos anos 70 e 80 e até agora, do Sudeste e do Sul para o Norte, que é próximo à Amazônia, né? Próximo, desculpe aí, a floresta, ali, o bioma amazônico, tá bom? Olha aqui a gente tem um mapa muito interessante, porque você separa a população não branca da população branca, tá? Nós estamos falando aqui no ano de 2010 só, tá, gente? Então, mas a porcentagem, essa equiparação, ela não mudou muito. População não branca, quando eu falo população não branca, é a população parda, preta, indígena e amarela, tá? Tanto é que aí no nosso concurso, o concurso da PM, tem o PPI, né? Que é preto, pardo e indígena. Você precisa depois ter uma pontuação a mais e depois ter uma fase específica, porque é para você provar isso. Então nós temos aqui, ó, indígena, pardo muito próximo da população branca. Então a população, se eu falar que a população branca é a maioria do país, eu estou equivocado. Porque quando eu falo população branca, eu estou antagonizando, eu estou diferenciando da população não branca. Então, se eu considerar população branca e população não branca, no nosso país, a população não branca é a maioria. É a maioria, a não branca. Agora, claro, se eu for fazer divisão entre branca, preta, amarela, parda, a branca, indígena, a branca, ela passa a ser a maioria com relação a essa. Mas se você somar já, ó, a parda e a preta, já dá mais do que a branca. Então a população não branca é a maioria do nosso país, tá bom? Aqui tem um detalhe interessante, população, ó. Desculpe aí. Claramente a região sudeste é a que tem mais habitantes, claramente, isso é bem básico. Mas veja bem, a segunda com maior quantidade de habitantes é o Nordeste, não é o Sul, tá? É o Nordeste. Então, em quantidade de população e não povoamento, né, que é a aglomeração populacional, em quantidade, em números absolutos e não em habitantes por metro quadrado, o segundo é o Nordeste e não o Sul. É o Nordeste e não o Sul.
Bom? O que mais? Importante para a prova, a segunda região mais populosa, que é a população absoluta, é o Nordeste. Aqui a gente tem setores, vamos dizer assim, setores econômicos, tá? Olha só, o setor terciário, o que é o setor primário? É a produção, é o agropecuário, é onde se produz. O setor secundário é onde se transforma esse produto vindo do primário em algo, é o setor industrial. E o setor terciário é aquele que vende isso. Então, é o comércio e a prestação de serviços, tá? Setor primário, setor secundário, setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviço, é o setor mais inflado, é o maior setor econômico do país, tá? Nós temos um setor quaternário que a gente chama de robótica, aí, que é, na verdade, você não vai pensar num robozinho, tá, gente? São as coisas informatizadas que nós temos. É um outro setor de TI, setor de informações, setor de tecnologia, seria o quarto setor, porque ele não é primário, não é agropecuário, ele é basicamente indústria, mas é uma indústria diferenciada, que ela não está basicamente transformando aquilo que foi pego do setor primário. Então, qual que é o setor com maior não é importância, mas quantidade, não é qualidade só, tá? É quantidade. O setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviço. Nós estamos estendendo muito. Aqui tem o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Brasil, tá? A urbanização é uma coisa importante. Vocês se lembram quando a gente viu História Era Vargas, que lá em 1930 a população maior era da zona rural. E Vargas implementou alguns procedimentos, algumas políticas de urbanização. E ele foi então aí, ó, a partir de 1970, da década de 70, que a população urbana passa então a ser maior do que a rural, né? Tem um evento aqui chamado conurbação, que está previsto no edital. O que é conurbação? Conurbação tem a ver com facilidade de transporte. Conurbação tem a ver com facilidade de transporte. Nós temos aqui uma cidade, a Grande BH, né? BH, Santa Luzia, Sabará, Nova Límina, Brumadinho, Ibirité, Contagem, Ribeirão, Vespasiano, Ribeirão das Neves e Vespasiano, onde o transporte público é fácil. Estou falando de transporte público, é fácil. Isso chama-se conurbação. Então, conurbação é referente a transporte, tá? Conurbação é referente a transporte. Aqui nós temos megalópolis, megacidades, né, que são megacidades seriam metrópoles mundiais. Aqui no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo são megacidades. Megacidades. Rio de Janeiro e São Paulo, né? Aqui nós temos alguns mapas aí sobre parceiros comerciais, Mercosul, União Europeia, né? Os nossos maiores parceiros, isso aqui nós estamos falando de 2015, né? Mas a China é o maior parceiro econômico do Brasil. Então, quando a gente enxerga políticos falando mal da China, dizendo que foi lá a produção que eles inventaram o coronavírus, uns absurdos sem prova, isso é muito prejudicial à nossa economia, mas de extrema prejuízo à nossa economia, né? O que mais que tem aqui? O Mercado Comum do Sul, né? Que a gente, depois aí de que entrou Temer, teve uma queda na força desses membros plenos. Mas continua, na verdade, Venezuela, ela saiu daqui, ela foi suspensa por conta dos problemas políticos que lá existem, mas os membros plenos, então, é Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, do Mercosul, ok? Coloquei aqui, a Venezuela está atualmente suspensa do Mercosul e a Bolívia está sob procedimento para tornar-se um membro pleno. Quem é a Bolívia? É aquele país que tem a maior fronteira terrestre com o Brasil. Aqui tem BRICS
ele não é um bloco econômico. Esse nome BRICS, eles não chegaram assim, ó, Brasil, Rússia, Índia, China, América do Sul, África do Sul, Brasil, Rússia, Índia, China e América do Sul. Hoje não tem muita força isso mais, porque o Brasil, da sexta economia que era, em um período aí que eu não vou citar nomes, porque senão vai parecer que eu estou defendendo determinado político, mas no período desse determinado político, que o Brasil era a sexta maior economia, o Brasil era forte dentro desse BRICS. Agora a gente tem aí, ó, Rússia, China se evidenciando, não tem nem comparação com o Brasil. Mas isso não era um bloco econômico, como está dizendo aqui, ó. Eram os economistas que juntavam isso, porque eram países mais ou menos na mesma situação econômica. Eram, tá? Aqui depois a gente tem umas matrizes, né, que o transporte é mais de carga. Essas outras partes aqui, ó, eu vou ser sincero com vocês, não tem tanta importância, mas vocês podem dar uma lida por cima, porque geografia é algo que os anos do milagre, vocês estão lembrados que a gente falou em história isso, por isso que eu digo assim, ó, que geografia é uma pincelada, porque tem muito de história aqui, milagre econômico, né? Estão lembrados que a gente falou durante o período aí militar, indústrias, privatizações, tem tudo na apostila, depois vocês vão dar uma lida. Deixa eu só ver se tem alguma coisa importantíssima para eu falar. Nordeste, tá. E norte. Ele vai dando aí umas situações a respeito de cada região, Programa Nacional do Álcool, são coisas de história praticamente e não muito mais de geografia, né? O importante para a geografia, para a gente pegar algumas questões aí. Esses problemas ambientais eu gostaria que vocês lessem. Peguem a apostila, vai lá na página 144 da apostila, tem os problemas ambientais. Dão uma lida que é de suma importância para a nossa prova. Erosão, né? São queimadas, né? Alterações climáticas, enfim, efeito estufa, para vocês entenderem o que é o efeito estufa, destruição dos habitats, efeito estufa que é provocado pela poluição. O efeito estufa em si, ele é natural, né? Mas o excesso dessa estufa, porque o efeito estufa é para fazer que o calor não entre tanto alguns gases não saiam da atmosfera, alguns raios não entrem tocando a gente, mas o efeito estufa ele acaba sendo aumentado e daí o calor aumenta aqui no nosso planeta por conta dos gases que saem daqui e se alojam onde fica a camada do efeito, né? Desertificação, o que é desertificação? Desertificação é locais em que estão se transformando em deserto, onde não se dá mais nada, onde não se cria mais nada, né? Tá, aqui a exploração de madeira, tem caça, tem todos os problemas ambientais que vocês estão cansados de assistirem, de verem, mas que seria bom vocês rumarem e verem aí os nomes. É só dar uma lida por cima. Coisa de 15 minutos vocês leem, vocês conseguem ler isso, tá? Quando a gente fala de geografia geral, gente, ele fala sobre a globalização. Globalização a gente estudou em história, por isso não há tanta importância para nós, né? Deixa eu só ver aqui enquanto que nós estamos, quase 1 hora de vídeo, vai demorar pra caramba. Eu não vou dar as dicas todas que a gente está acostumado a dar aqui, mas eu quero que hoje é quarta-feira, o momento que eu estou gravando isso aqui. Ainda eu tenho certeza, porque eu já estou falando há uns 15 dias. Gente, vai estudando em casa história, vai estudando em casa geografia. Então eu tenho certeza que você que está querendo ser aprovado no concurso já leu tudo isso aqui. A gente só está dando uma passada, tá? Porque não era realmente nossos planos estudar história e geografia para esse concurso, porque não dava tempo,
né? Quando a gente começou as aulas, a gente já sabia, a gente já previa, a gente já falou no comecinho das aulas da turma 5, tá bom? Porque o restante das outras turmas, a turma 3 e a 4, elas viram todas as matérias, porque elas começaram há muito tempo. Mas a turma 5, como o objetivo maior era o próximo concurso, a gente não chegaria em História, Geografia, Informática, etc. Tá? Então, essa passada, esse material de História e de Geografia, é essencial que vocês deem uma passada, deem uma lida, para colher, catar alguma coisa. O nosso foco é português, matemática, administração pública, que foi coisas que a gente viu aqui, né? História nós vimos inteira, nós conseguimos ver, graças a Deus. E geografia foi essa passadinha só que vocês vão assistir e reassistir, tire as dúvidas comigo. Se for possível, deem uma olhada nas questões de geografia da última prova, tá? Para vocês entenderem como são. Não é para aloprar. Ixi, eu não sei. É só para entender como que é, gente. Só para entender como que é. Tá bom? Um abraço para vocês. Até amanhã na revisão de português.